Boa noite, amigos. Sejam todos muito bem-vindos para esta palestra da Rosa Cruz Áurea. Nós estamos retomando nossas palestras hoje, após o período de férias de julho, e nós retomamos com o tema Tempo e Eternidade, o véu do eterno presente. Nós lembramos que nosso interesse aqui são as questões ligadas à transformação da consciência e à vida espiritual. Para isso, nós até trataremos de algumas questões ligadas à física e à ciência, mas apenas para ilustrar o que queremos dizer. Apenas como, diríamos, imagens ou símbolos das realidades da consciência espiritual. Não é, portanto, a compreensão intelectual dessas verdades que podem nos auxiliar no caminho proposto. Mas talvez essas imagens nos auxiliem a ir além do que os nossos sentidos nos apresentam e nos façam questionar. Nós estamos muito arraigados ao que os nossos sentidos nos apresentam da realidade. Mas esses sentidos são extremamente limitados e a realidade é muito mais ampla do que aquilo que normalmente entendemos. Na nossa reflexão de hoje, queremos, em primeiro lugar, refletir com vocês sobre o conceito de tempo, o que nos levará a entender também os conceitos de eternidade e eterno presente. Esta questão foi tratada de diferentes formas por vários pensadores ao longo da história. Filósofos, cientistas, místicos, gnósticos, por diversas razões, questionaram a visão habitual que temos sobre esses conceitos. Para começar a falar a respeito dessas coisas, vamos refletir a respeito da duração dos acontecimentos. Por exemplo, a vida humana. Normalmente nós vivemos no máximo 120 anos, geralmente muito menos do que isso. A espécie Homo sapiens tem cerca de 350 mil anos. O nosso planeta Terra tem cerca de 4 bilhões e 500 milhões de anos. E o nosso universo tem cerca de 13,8 bilhões de anos. A compreensão desses períodos imensos, maiores, muito maiores do que a da vida humana, podem nos auxiliar a elevar nossa consciência da vida cotidiana, de nosso pequeno ego, ao nos darmos conta de como somos pequenos nessa vastidão de tempo e espaço. Mas, apesar da grande diferença de tempo entre nossa vida, a vida de nossa espécie, do planeta e do universo, ou quando pensamos na evolução da consciência como um todo, sempre enxergamos normalmente o fluxo do tempo da mesma maneira. Um fluxo que vem, segundo uma seta, do passado, passando pelo presente e indo para o futuro. Sempre no mesmo sentido. Nossa consciência habitual enxerga esse fluxo de tempo porque nós temos uma memória do passado. Pensamos nisso como as coisas que já foram e não são mais. Nós temos uma percepção ou consciência do presente e pensamos nisso como as coisas que são. E nós temos uma expectativa pelas coisas que serão, mas que julgamos que ainda não são. Nós estamos condicionados, programados por um passado imenso que está gravado em nossa memória, que criou uma consciência sintonizada com esse passado, que é a nossa consciência egocêntrica. E mesmo quando nós pensamos, por exemplo, numa vida após a morte, nós pensamos temporalmente, como, por exemplo, uma condição de um céu ou de um inferno que vai durar um tempo infinito. E nós julgamos normalmente que isso seja eternidade. Ou, se nós acreditamos na reencarnação, nós pensamos que nós reencarnamos no passado e reencarnaremos com essa consciência egocêntrica no futuro, sempre seguindo essa seta do tempo. Sempre viemos do passado, passamos pelo presente e vamos para o futuro. É assim que nós percebemos. Nunca conseguimos enxergar um movimento fora do tempo, ou fora desse ciclo inexorável dessa seta do tempo. Independente das diferentes durações de tempo, nós reconhecemos em tudo uma contínua mudança. As coisas sempre têm um fim, que podemos chamar de morte.
Um pensador grego do período pré-socrático, o Heráclito, deixou para a posteridade o conceito de panta rei, ou seja, tudo flui, nada permanece. É aquela ideia de que o homem não se banha duas vezes no mesmo rio, porque as águas do rio sempre são renovadas. E o ser humano também, sempre é renovado. O ser de ontem não é o ser de hoje. O homem é como um rio. Tudo está em contínua mutação, inclusive a própria consciência humana. Esta é a constatação que também incomodaria o pensador indiano Siddhartha Gautama, conhecido posteriormente como o Buda, o iluminado, o desperto, que começou sua busca espiritual justamente ao se deparar com a transitoriedade de tudo, de como a vida humana inexoravelmente terminava em doença, envelhecimento e morte. Outro pensador pré-socrático, da mesma época de Heráclito, o Parmênides, abordou a realidade de forma diferente. Ele fala da realidade como aquilo que é, que realmente é. Nada nunca foi nem será, porque tudo é. Em sua concepção, a existência é atemporal, necessária e indestrutível, enquanto a mudança é impossível. A realidade que nós conhecemos de contínua mudança seria, na verdade, uma realidade ilusória, e não a realidade fundamental. Toda mudança seria ilusória. Apesar das diferenças entre essas concepções, a concepção de Heráclito e de Parmênides, na verdade elas se complementam. Heráclito como que falava a partir de uma consciência ligada ao fluxo do tempo. Parmênides, do ponto de vista de uma consciência da eternidade. Uma outra ideia ligada ao conceito de tempo é a ideia do eterno retorno. É uma concepção de que o universo e toda a existência se repetem um número infinito de vezes, através do tempo e espaço infinitos. Ou de que há um padrão cíclico de certas recorrências, como eras na roda do tempo. Podemos, portanto, dividir a ideia em duas. Na primeira, cada instante do tempo se repetiria exatamente da mesma forma. Um autor grego, por exemplo, falou que Sócrates beberá cicuta infinitas vezes. Na segunda ideia, alguns elementos são repetidos, depois de eras ou de uma encarnação para outra, mas não os detalhes, apenas alguns padrões. Essa teoria do eterno retorno é encontrada na filosofia indiana, que fala das eras de desenvolvimento, por exemplo, que fala da reencarnação de algum aspecto do ser humano. Também na sabedoria judaica, um livro como Eclesiastes, por exemplo, fala que nada há de novo debaixo do sol. Tudo é vaidade e aflição de espírito. E também na escola pitagórica, fundada por Pitágoras. O eterno retorno, na sabedoria indiana antiga, era visto como um ciclo sem fim que aprisionava o ser humano. Nessa concepção, havia uma roda das reencarnações, mas que era uma prisão da qual o ser humano precisava se libertar. Era uma roda de repetição, não de evolução. Essa concepção de uma reencarnação como evolução é uma concepção mais moderna. O filósofo Nietzsche foi responsável por recuperar essa ideia do eterno retorno para o homem moderno. E o pensador Ouspensky, no início do século XX, ampliou algumas dessas ideias em seus livros, principalmente em um livro chamado O Novo Modelo do Universo. Na concepção de Ouspensky, seria, na verdade, possível escapar desse ciclo repetitivo. E a chave para esse escapar é a consciência humana, ou uma nova consciência, uma consciência livre. Em várias culturas tradicionais, verificou-se que as festas sagradas e os serviços religiosos eram formas de sair do ciclo de repetição, ou recuperar um tempo antes do tempo, a origem de tudo, ou mesmo a eternidade antes do tempo. Por exemplo, através de uma espécie de teatro, os eventos da criação do mundo eram repetidos, e vivenciava-se neste momento como que uma renovação. Por exemplo, no final de um ano, no início de um novo ano, é como se um renascimento completo, uma recriação de todo o universo acontecesse a partir desse ponto da eternidade, que não seria como que uma regeneração do antigo, mas a criação de algo completamente novo,
um novo mundo, uma nova realidade, uma nova consciência. Os espaços sagrados, os templos, também eram vistos como locais onde seria possível viver novamente nesse tempo sagrado, ou nessa eternidade antes do tempo, ou para lá do tempo. E, individualmente, essa vivência seria possível através do que foi comumente chamado de meditação ou oração. A nossa compreensão mais usual é que todos vivenciam o tempo da mesma maneira e que o tempo é o mesmo para todo o universo. Apenas consideramos que há certa subjetividade. No momento em que nós estamos, por exemplo, aguardando uma notícia importante, o resultado do vestibular, nós temos a sensação de que o tempo passa muito devagar. Em tempos em que estamos vivenciando experiências prazerosas, imagine estarmos durante as férias na praia nos divertindo, parece que o tempo passa voando, como se diz. Mas alguns pensadores questionaram questões ainda mais fundamentais, que não são tão subjetivas. Se perguntaram, por exemplo, só o presente é real? É verdade que o passado já não existe, ou deixou de existir, e o futuro ainda não existe? Outro ponto, o futuro está determinado ou não? Laplace, no século XVIII, trouxe a seguinte ideia, que se soubéssemos a posição e as forças sobre cada partícula do universo num determinado instante, nós poderíamos prever todo o tempo futuro. É a ideia do determinismo. Dessa forma, não haveria liberdade para mudar nada, porque tudo já estaria escrito. Outra questão, que é muitas vezes abordada em alguns livros, filmes, séries de ficção científica, que é a ideia da inversão da seta do tempo. Seria possível viajar do presente para o passado? E obviamente que alguns absurdos surgem aí. Se você volta para o passado, você pode matar o seu avô, deixar de existir? Há uma incoerência aí que esses filmes, essas séries e mesmo os cientistas, filósofos, tentam trabalhar e resolver. Então, no final do século XIX, acho que em 1895, o H.G. Wells lançou um livro chamado A Máquina do Tempo, que é um dos primeiros textos a abordar essa questão. E nós temos, no final do século XX, nos anos 80 do século passado, um filme de grande sucesso, na verdade 3 filmes, que são o De Volta para o Futuro. E temos recentemente uma série da Netflix, a Netflix alemã, Dark, que também fez muito sucesso, que também aborda essa questão. Então esse é um ponto que está presente na consciência humana. Muitas pessoas estão questionando esses pontos. É algo que incomoda, inquieta e interessa a consciência do ser humano atual. Por quê? É algo para refletirmos também. Nós poderíamos simplesmente desconsiderar essas questões como absurdas, mas nós sabemos que existem muitas coisas que parecem ser óbvias que mostraram que não são verdadeiras. Por exemplo, nós temos a percepção que o Sol nasce a leste e se põe a oeste. Mas hoje nós sabemos que, na verdade, a Terra gira ao redor do Sol e que isso é apenas uma impressão que nós temos. E ao longo do século XX e do início do século XXI, vários conceitos habituais sobre o tempo e o espaço foram abalados, foram questionados. Em primeiro lugar, pelo desenvolvimento da física relativística, que mostrou que o espaço e o tempo não são absolutos. Apenas a velocidade da luz seria absoluta. Na visão da relatividade, o tempo e o espaço são parte de algo maior, que é o contínuo espaço-tempo, com suas 3 coordenadas espaciais, podemos chamar de x, y e z, e uma coordenada temporal, podemos chamar de t. E o tempo e o espaço varia de acordo com a velocidade e com a gravidade. No filme Interestelar, por exemplo, essa relatividade do tempo e do espaço é mostrada. Alguns personagens descem, num certo momento, em um planeta de massa muito maior do que a Terra, em que cada hora ali corresponde a 7 anos na Terra. Então, quando esses astronautas voltam para a espaçonave,
eles descobrem que o tempo que eles passaram naquele planeta corresponderia a 23 anos terrestres. A velocidade também causa um efeito semelhante. Existe uma ideia, o paradoxo dos gêmeos, que se de dois gêmeos, um se torna astronauta e num certo momento passa a viajar pelo espaço numa nave espacial, numa velocidade muito próxima da luz, quando ele volta para a Terra e se encontra com seu irmão gêmeo, para ele podem ter se passado poucos anos, para seu irmão, muitos anos. Então, esse irmão que viajou e voltou seria muito mais jovem do que o seu irmão e vivenciou um tempo muito menor do que o tempo vivenciado por seu irmão. Na verdade, mesmo se um irmão mora no litoral e o outro na montanha, há uma diferença entre esses tempos, mas é uma diferença irrisória, que pode ser desconsiderada. Porém, relógios de precisão já mostraram a realidade desses fatos da teoria relativística. E hoje, nós sabemos que o tempo, como se passa na superfície do planeta, é diferente do tempo que se passa, por exemplo, nas órbitas dos satélites. E essa diferença de tempo, porque é uma gravidade diferente daqui para a órbita de satélites, precisa ser considerada e corrigida. Senão os nossos GPS, por exemplo, não funcionariam da forma correta. Mas a física quântica complicou a coisa um pouquinho mais. A relatividade é a lei que rege os corpos grandes. Os corpos celestes, os planetas, as estrelas, as galáxias. Mas a física quântica explica o funcionamento da realidade próxima e abaixo da escala atômica. Então, a realidade das coisas muito grandes é explicada pela relatividade, e das coisas muito pequenas é explicada pela física quântica. A física quântica também foi desenvolvida no início do século XX, um pouco depois do desenvolvimento da relatividade. E nesse domínio do muito pequeno, descobriu-se que não é possível descrever exatamente a posição e a velocidade de uma partícula. A natureza intrínseca da realidade é probabilística. A realidade, portanto, não é determinística como queria Laplace. Seria impossível prever num determinado instante todas as posições e forças que agem sobre todas as partículas do universo. E existe um componente, de forma estranha, que é o próprio componente do observador que afeta a realidade. Então, portanto, seria impossível definir precisamente todas as posições e forças que agem sobre as partículas do universo num certo instante. O sonho de Laplace é impossível. Mas isso poderia significar, alguns filósofos acham que significa, que essa realidade não perfeitamente definida é o que abre espaço para uma liberdade. Porque é isso que mostra que o futuro não está escrito perfeitamente. Alguns pensadores, portanto, consideram que esta realidade não perfeitamente definida abre espaço para a escolha consciente e para a liberdade da consciência. Numa das interpretações da física quântica, que é a interpretação dos muitos ou múltiplos mundos, diferentes realidades paralelas são criadas a cada instante. Não estamos aptos a discutir o mérito dessas ideias, mas se nós extrapolamos esta ideia para as nossas vidas, poderíamos imaginar que a cada instante uma escolha consciente em nossa vida pode criar uma nova realidade. O futuro não estaria, portanto, escrito, mas uma atitude consciente poderia abrir novas possibilidades a cada instante. Acreditemos ou não na repetição, através do eterno retorno, através das eras de desenvolvimento que se repetem, através da roda das reencarnações. O que nós sabemos é que a repetição é um fato real em nossas vidas. Em nossa vida cotidiana, nós estamos continuamente repetindo padrões do passado. Nós somos como que programados para repetir certos padrões. Nós repetimos o passado a cada instante. E se nossas vidas continuarem seguindo esses padrões, elas estarão de fato pré-determinadas, pois nós estaremos continuamente repetindo esses padrões, tentando como que preservar o passado no futuro. Em certo momento do desenvolvimento da consciência, o ser como se sente separado do seu ambiente.
E por isso ele começa a perceber a impermanência desse ser separado que ele é, a possibilidade de seu fim. Temendo então o desconhecido, ele se aferra ao conhecido, à memória. A memória que é o passado. E tenta perpetuar esse conhecido no futuro. Então ele tenta repetir continuamente o futuro. Esse é um padrão da consciência. Ele então já não vive no presente de cada instante, mas pelo espaço que ele cria psicologicamente, o espaço fora, dentro, ele está dentro e não está fora. O tempo psicológico também é criado, ou seja, o antes e o depois. Vendo-se como um ser separado, ele percebe a sua finitude, ele se aferra ao conhecido, o passado, a memória. E nisso ele cria também o tempo psicológico. A consciência egocêntrica é justamente a consciência criada a partir dessa separação, dessa cisão entre o fora e o dentro, entre o passado e o futuro. É a consciência que procura preservar o passado no futuro e que nunca vivencia o presente absoluto. Essa consciência egocêntrica que vive no tempo, ela é egocêntrica justamente porque ela se percebe como um ser separado. E temendo a sua morte, ela faz tudo para se preservar. Então ela trabalha apenas para si mesma, fundamentalmente. Sua existência no tempo tem uma importância. Essa fase dessa consciência no tempo, essa fase da consciência egocêntrica, é parte do desenvolvimento de uma consciência. Nossa humanidade, de forma geral, está passando por essa fase, ou está chegando a ela, ou está transcendendo essa fase. E a vivência dessa consciência egocêntrica é, portanto, essa vivência do tempo, de tentar preservar o passado e trazer esse passado para o futuro, mantendo uma falsa sensação de segurança. É isso que a mantém. Mas essa consciência, ela cedo ou tarde começa a reconhecer os limites desse funcionamento, porque essa repetição, que pode dar uma certa segurança, também é uma espécie de prisão no tempo, de prisão ao passado, de prisão às expectativas do futuro. E, portanto, essa falta de liberdade, essa noção de ser um ser programado pelo tempo, num certo momento, após muitas experiências, poderíamos dizer, após muitas rodas, faz com que a consciência humana sinta a necessidade de algo que esteja para além dessa vida no tempo. E num certo momento, ela descobre em si a centelha de uma vida que vai além do tempo. É justamente a partir do momento em que uma consciência se encontra com as fronteiras do tempo, com as fronteiras do que essa vida de repetição a conduz, que ela passa a anelar, ansiar por algo diferente, por algo que esteja além desses limites. E num certo momento, em sua busca, ela vai descobrir que, na verdade, ela contém em si a chave para além dessa vida limitada. Existe em cada ser um potencial de desenvolvimento de uma consciência que está para além do jogo do tempo, uma consciência da eternidade. É o fato dessa consciência da eternidade estar presente que leva o ser humano a buscar o que está para além dos limites do tempo, porque ele recebe como que um chamado da eternidade, essa eternidade que está dentro dele. É a necessidade de descobrir um caminho que o liberte dessa repetição da roda, de descobrir um caminho onde exista de fato uma liberdade de consciência, uma liberdade de ação que nasce dessa liberdade da consciência. Então é esse anseio que faz com que o ser humano busque e, por fim, encontre em si essa realidade e passe a trabalhar para como que desobstruir os caminhos dessa consciência da eternidade em si.
pois é justamente a centelha dessa nova consciência, dessa consciência da eternidade, que, fazendo luz no sistema, permite que o ser humano veja o seu aprisionamento, veja os esquemas mentais, os esquemas emocionais que ele continuamente repete em sua vida. E é essa luz que se faz presente, como que apontando para uma nova possibilidade, para uma nova consciência, que faz com que o ser humano gradativamente comece a olhar em si a partir dessa luz e enxergar esses jogos mentais de um pensamento preso ao passado, emocionais, de emoções, sentimentos, desejos que simplesmente repetem padrões do passado. E mesmo de sua vida ativa, que repetem apenas os hábitos aprendidos do passado. E dessa forma, reconhecendo, enxergando toda essa realidade, mas como que de fora, de uma consciência que já não é a consciência egóica criada a partir desse jogo do tempo, possa perceber todo esse jogo, inclusive o núcleo desse jogo, que é a consciência egocêntrica. E gradativamente, numa percepção que leva a uma desidentificação com esses elementos, a pura consciência vai vencendo o aprisionamento a esses padrões. Vai criando para si uma nova vida, uma vida livre, uma vida em que a cada instante a possibilidade de trilhar um caminho com base numa liberdade interior se torna possível. Essa vida livre, ela só existe no eterno presente, que se torna eterno a cada instante em que vivenciamos isso plenamente, a partir da consciência. A verdadeira eternidade é, portanto, a transcendência do tempo. Não é uma beatitude que se prolonga infinitamente num tempo, mas é ir além do tempo, além desse padrão de passado, presente e futuro. O presente da consciência desperta é, de fato, o único ponto de passagem para essa condição. Então não é possível nós trabalharmos o passado, não é possível nós trabalharmos o futuro, mas é a passagem desse presente vivo, em que a eternidade pode se manifestar num instante, que nós podemos modificar toda a nossa história e todo o nosso destino, todo o nosso passado e todo o nosso futuro. Mas a chave está no aqui e no agora, nesse ponto onde a consciência pode estar presente, a consciência da eternidade. Essa pura consciência do eterno presente, ela vai se ampliando até atingir como que a totalidade do espaço-tempo. Um símbolo para essa consciência é a própria luz. Nós lembramos o conceito da relatividade, de que qualquer objeto que se move a uma velocidade muito próxima da luz tem seu tempo estendido e o seu espaço encurtado. No limite, na própria velocidade da luz, na velocidade que viaja um fóton, uma partícula de luz, não há tempo. Para a luz, nesse limite absoluto, o início e o fim do universo são um único instante. E um lado e outro do universo são um único ponto. Então a totalidade da existência é una. Nós poderíamos até especular que aqueles que atingiram essa consciência chamada consciência iluminada, de fato entraram em contato com essa realidade da luz transcendente. Que não é à toa que essa consciência sempre foi chamada de consciência da iluminação. Porque de fato, a forma que a luz se comporta é uma imagem dessa consciência que abrange a totalidade. Então, é nesse eterno agora que o todo pode estar presente. É através da manifestação dessa nova consciência, que ilumina-nos interiormente, que possibilita o verdadeiro autoconhecimento, que a vida no tempo ganha um sentido, que é o sentido de servir a vida da eternidade. A vida ganha um sentido, um propósito, um significado, uma direção.
E os véus que encobriam a natureza mais íntima das coisas, pouco a pouco se esvaem, revelando a realidade como ela é, para além dos limites do espaço e do tempo. Essa eternidade não é uma realidade para ser vivenciada simplesmente após a morte do corpo físico, mas é uma realidade que pode ser vivenciada aqui e agora. E para finalizar e para coroar toda essa reflexão, vamos ler agora um poema do Walt Whitman. Não possuirás coisa alguma de segunda ou de terceira mão, nem enxergarás através dos olhos de quem já morreu, nem te alimentarás outra vez dos fantasmas que há nos livros. Do mesmo modo, não verás mais através de meus olhos, nem tampouco receberás coisa alguma de mim. Ouvirás o que vem de todos os lados, e saberás filtrar tudo por ti mesmo. Eu ouvi a conversa dos falantes, a conversa sobre o início e o fim, mas não falo nem de início nem de fim. Nunca houve mais iniciativa do que há agora, nem mais juventude ou idade do que há agora. E jamais haverá mais perfeição do que há agora, nem mais paraíso ou inferno do que há agora. Obrigado a todos e até a próxima.